Hoje nós vamos voltar a tratar das questões referidas ao episódio do Vasco e o SBT no jogo com São Caetano e as dificuldades posteriores que o clube correu. Passou a viver. Enfim, nós vamos iniciar com o presidente, primeiro perguntando em relação àquele episódio que, para quem não lembra, na semana passada foi dito que a discussão inicial com a Globo veio do ano 2000 e chegou até 2001, quando houve o episódio da camisa do SBT no jogo com São Caetano. E a partir daí o Vasco teve uma série de dificuldades, inclusive com uma aplicação de torniquete financeira dita em alto bom tom na mídia do Rio de Janeiro. Então é a partir desse episódio, para os torcedores do Vasco terem uma noção do que foi feito com o clube naquele período e como o Vasco suportou tudo aquilo. A palavra fica com o presidente. Você está me falando sobre o problema... A partir da camisa no SBT e todas aquelas dificuldades com torniquete financeiro. Mas a partir da camisa do SBT não veio a partir... A coisa veio... Ela é anterior a isso. Perfeito. A coisa... O Vasco já tinha uma dívida com a Globo. Perfeito. Antes. Essa dívida era uma dívida anterior. Essa dívida do Vasco estava sendo discutida, tinha composição, etc. Aconteceu o negócio daqueles jogos do Palmeiras e do Cruzeiro, e que a Rede Globo fez de tudo para que aquilo não houvesse aquele adiamento daqueles jogos. E ainda isso aquilo acontecendo, a represália da Globo foi não pagar o Vasco. Então já não estava pagando o Vasco como pagava normalmente todo mês. Veio o jogo com o São Caetano e aquele acidente em São Januário, e eles fizeram tudo para que o Vasco não tivesse aquele título. Que o título, na verdade, fosse dado ao São Caetano. E, evidentemente, usando da mesma pressão, já de não, além de fazer isso tudo, de não pagar o que normalmente se pagava ao Vasco. Apesar do Vasco ter aquela dívida com a Globo, nós tínhamos sempre, estava para se fazer a composição e recebia normalmente. E a partir de dezembro do ano de 2000, o Vasco deixou de receber. Nós ganhamos o campeonato, colocamos aconteceu de colocar o negócio do SBT e continuou. O Vasco se insurgiu no Clube dos 13 com relação a isso. Se a Rede Globo não paga, também não transmite. Fomos para uma discussão, ficou uma discussão, e essa discussão durou exatamente 18 meses. Todo aquele ano, o ano de 2001, e mais 6 meses. Quando chegou depois de 18 meses de absoluta asfixia financeira, aí nós acabamos chegando a um acordo com a Globo. Como é que pôde o clube, nesses 18 meses, sobreviver, manter-se na primeira divisão, vencer turnos, chegar à final de campeonato? Como que isso pôde acontecer? Isso tudo é uma questão de gestão. Você não recebe, mas você tem que procurar recursos. Um daqueles que, por vontade própria, ajudou o Vasco naquele momento foi o Romário. E outras pessoas ajudaram.
a gente ia buscando recursos daqui e dali, contraindo e em banco e colocando e tocando. Foi o único período da minha gestão que eu efetivamente algumas vezes atrasei salário. Porque tinha dificuldades, muita dificuldade. A partir depois daqueles 18 meses, quando terminou a asfixia financeira, nós começamos, mas tudo é uma questão de administração. O fato de você não ter caixa não justifica você não pagar. O difícil e o que leva realmente a uma situação de insolvência é você não ter caixa e você não ter o que receber. Mas nós celebramos os contratos de televisamento e em cima desses contratos nós íamos negociando a antecipação da receita. Porque nós tínhamos algo para negociar. E eu alertei aqui inúmeras vezes. O cair para a Série B, além do prejuízo de ordem moral, o prejuízo financeiro é enorme. Porque você perde a possibilidade até da negociação sobre os teus recebíveis.